Você já reparou como homens ricos e bem-sucedidos muitas vezes escolhem mulheres que aparentemente não são as mais óbvias? Enquanto mulheres lindas, inteligentes e disponíveis ficam solteiras, eles se apaixonam perdidamente por aquela que parece nem ligar para o dinheiro dele. E você talvez se pergunta por que isso acontece? Porque quanto mais você demonstra interesse no status, no lifestyle, nas possibilidades que a riqueza dele pode te oferecer, mais ele se afasta. A resposta está na psicologia profunda masculina que Carl Jung decifrou e que a maioria das mulheres desconhece completamente. E há 15 anos estudo a mente de homens bem-sucedidos financeiramente. Já atendi empresários milionários, herdeiros, investidores, homens que construíram impérios do zero e descobri um padrão perturbador que vai chocar você. Existe algo específico que certas mulheres fazem, pensando que estão sendo inteligentes, que na verdade ativa o mecanismo de fuga desses homens. E quando digo fuga, não estou exagerando. Estou falando de uma repulsa psicológica profunda que faz com que eles literalmente corram na direção oposta, mesmo que você seja tudo o que eles deveriam querer numa parceira. Jung descobriu que homens de alto valor financeiro desenvolvem o que ele chamou de complexo do caçador de ouro, uma paranoia inconsciente que os faz detectar sinais específicos em mulheres que ativam seus mecanismos de defesa mais primitivos. E o mais cruel é que muitas vezes você está enviando esses sinais sem nem perceber, destruindo suas chances de conquistar exatamente o tipo de homem que mais deseja. Mas hoje isso vai mudar, porque vou te revelar não apenas o que você nunca deve fazer perto de um homem rico, mas principalmente como ativar os gatilhos psicológicos que fazem com que eles se apaixonem perdidamente por você. Deixa eu começar te contando sobre Ricardo, um empresário de 52 anos que construiu uma fortuna de mais de 100 milhões em tecnologia. Ele chegou no meu consultório completamente frustrado com suas experiências amorosas. Ricardo me disse algo que nunca esqueci. Doutora, parece que as mulheres me veem como um banco ambulante. No primeiro encontro, elas já estão calculando quanto custa meu relógio, perguntando sobre meus negócios, elogiando meu carro. É como se eu fosse invisível e só minha carteira importasse. Isso me deixa com nojo. Essa confissão não é isolada. Ela representa o que 90% dos homens ricos sentem, mas raramente admitem. Eles desenvolvem uma repulsa visceral por mulheres que demonstram interesse óbvio em sua situação financeira. Jung explicaria isso através do conceito de ferida narcísica masculina. Homens bem-sucedidos passaram anos construindo suas fortunas, muitas vezes sacrificando relacionamentos, saúde, tempo com família. Eles investiram sua identidade no sucesso financeiro. Mas, paradoxalmente, quando uma mulher demonstra interesse óbvio nesse sucesso, ela toca na ferida mais profunda dele. A dúvida se é amado por quem ele realmente é, ou apenas pelo que ele possui. E essa dúvida ativa um mecanismo de defesa brutal que faz com que ele automaticamente a categorize como interesseira e perca todo o interesse romântico. A neurociência confirma isso de forma assustadora. Quando homens ricos percebem sinais de interesse financeiro em mulheres, o cérebro deles ativa as mesmas áreas que respondem a ameaças físicas. É literalmente uma resposta de luta ou fuga. O córtex pré-frontal, responsável pela atração romântica, se desliga, enquanto a amígdala, centro do medo, dispara alarmes. É por isso que ele pode até continuar saindo com você, te levando em lugares caros, te dando presentes, mas nunca se apaixonará de verdade. Você ativou o sistema de defesa dele, não o sistema de sedução. Mas qual é exatamente esse comportamento que faz homens ricos fugirem? É algo que Jung identificou como energia de escassez disfarçada de abundância. Deixe-me explicar através de casos reais que presenciei.
Ana, uma advogada bem-sucedida de 35 anos, me procurou desesperada. Ela conhecia homens ricos através do trabalho, mas nunca conseguia que se interessassem por ela romanticamente. Eu sou independente, tenho meu próprio dinheiro, não preciso de ninguém para me sustentar. Ela insistia. Mas quando analisei mais profundamente, descobri que Ana fazia exatamente o que afasta homens ricos. Ela competia com eles no campo do sucesso material, tentando provar seu valor através de conquistas financeiras. O problema é que homens ricos não querem uma competidora financeira disfarçada de parceira romântica. Eles querem uma mulher que valorize coisas que o dinheiro não pode comprar. Jung chamava isso de busca pela ânima autêntica. Homens bem-sucedidos procuram inconscientemente por mulheres que representem tudo aquilo que eles tiveram que sacrificar para construir suas fortunas. Sensibilidade, intuição, conexão emocional profunda, presença, a capacidade de valorizar momentos simples. Quando você tenta impressioná-los com seu próprio sucesso material ou demonstra interesse óbvio no sucesso deles, você está entrando no terreno masculino deles, não no terreno feminino que inconscientemente eles procuram como complemento. Deixe-me te contar sobre Márcia, que fez exatamente o oposto e conquistou um dos empresários mais cobiçados de São Paulo. Quando conheceu Eduardo, um investidor milionário, ela não fez nenhuma pergunta sobre os negócios dele. Em vez disso, ela notou que ele parecia cansado e comentou: "Você tem uma energia pesada hoje. Aconteceu algo que te deixou preocupado?" Eduardo me confessou depois: "Ninguém havia reparado no meu estado emocional em anos. Todo mundo só queria falar sobre meus investimentos, meus sucessos. Ela me viu como pessoa, não como provedor." Márcia ativou algo que Jung chamava de reconhecimento da alma masculina ferida. Ela viu além da fachada de sucesso e tocou a vulnerabilidade humana que homens ricos raramente permitem que seja vista. Aqui está o segredo que vai mudar sua vida. Homens ricos fogem de mulheres que os fazem sentir como objetos de conveniência e se apaixonam por mulheres que os fazem sentir como seres humanos complexos. A diferença está na energia que você emana. Quando você demonstra interesse no lifestyle, nas possibilidades, no status que ele pode te oferecer, você está objetificando ele da mesma forma que mulheres reclamam de ser objetificadas por homens. E homens ricos, por terem passado por isso repetidamente, desenvolveram radares extremamente sensíveis para detectar essa energia. Jung descobriu que homens bem-sucedidos carregam uma solidão existencial profunda. Eles vivem cercados de pessoas, mas poucas os veem realmente. Por isso, quando uma mulher demonstra interesse genuíno em quem eles são como pessoas, seus medos, sonhos, vulnerabilidades, pensamentos profundos, eles ficam absolutamente fascinados. É como encontrar água no deserto. Mas essa demonstração de interesse precisa ser autêntica, não estratégica. Homens ricos desenvolveram uma habilidade sobrenatural de detectar manipulação emocional, porque foram expostos a ela desde que conseguiram sua primeira grande quantia de dinheiro. Deixe-me te dar um exemplo prático dessa diferença energética. Carolina, uma designer de 29 anos, conheceu Henrique num evento social. Quando descobriu que ele era dono de uma rede de hotéis, sua primeira reação foi perguntar: "Nossa, que interessante! Você deve viajar muito, conhecer lugares incríveis. Deve ser uma vida e tanto." Essa pergunta, aparentemente inocente, ativou todos os alarmes na mente de Henrique. Ela estava claramente interessada no lifestyle que a riqueza dele proporcionava. Por outro lado, Sofia, uma professora que conheceu o mesmo homem numa ocasião diferente, reagiu assim: "Hotéis. Você deve conhecer muitas histórias interessantes de pessoas. Sempre fico curiosa sobre o que motiva alguém a criar espaços para os momentos especiais dos outros." A diferença é sutil, mas devastadora.
Carolina demonstrou interesse nas consequências da riqueza dele. Sofia demonstrou interesse na alma empreendedora dele. Jung explicaria essa diferença através do conceito de projeção da ânima. Homens ricos projetam sua ânima, sua parte feminina interior, em mulheres que representam qualidades que o dinheiro não pode comprar. Autenticidade, profundidade emocional, a capacidade de encontrar magia em coisas simples, interesse genuíno pelo ser humano por trás das conquistas. Quando você foca no dinheiro, nos bens, no status, você está rejeitando a projeção da ânima dele e se posicionando como mais uma pessoa interessada apenas na persona social dele, não na essência. Aqui está uma verdade brutal que poucos te dirão. Homens muito ricos frequentemente se sentem como prostitutos emocionais. Eles oferecem dinheiro, status, segurança financeira e recebem em troca atenção, carinho, sexo, companhia. Mas no fundo, sabem que se perdessem tudo financeiramente, a maioria das mulheres ao redor deles desapareceria. Essa dinâmica cria uma ferida psicológica profunda que Jung chamava de complexo da transação emocional. Eles desenvolvem uma necessidade desesperada de encontrar uma mulher que os valore independentemente da situação financeira. Por isso, homens ricos se apaixonam perdidamente por mulheres que demonstram indiferença genuína pela riqueza deles. Não indiferença fingida ou estratégica, mas indiferença real, porque elas estão focadas em outros aspectos da vida e do relacionamento. Lembro de Patrícia, uma psicóloga que conquistou um dos empresários mais ricos do Rio de Janeiro, simplesmente sendo autêntica em sua indiferença pelo dinheiro. Quando ele ofereceu levá-la num restaurante caríssimo, ela disse: "Prefiro um lugar que tenha uma energia boa, não importa o preço. Você conhece algum lugar que tenha uma vista bonita ou uma história interessante?" Essa resposta ativou algo poderoso na psique dele. A percepção de que ela valorizava experiências genuínas, não demonstrações de poder financeiro. Jung observou que homens bem-sucedidos vivem num mundo onde tudo pode ser comprado. Por isso, se fascinam por mulheres que valorizam o que não tem preço. Conversas profundas, conexões emocionais autênticas, momentos de presente pleno, a capacidade de encontrar beleza em coisas simples. Quando você demonstra que é movida por esses valores, você automaticamente se diferencia de 95% das mulheres que ele conhece. Mas atenção, isso precisa ser genuíno. Se você está fingindo indiferença pelo dinheiro enquanto secretamente calcula quanto ele ganha, ele vai perceber através da incongruência entre sua comunicação verbal e não verbal. A neurociência explica por que isso funciona. Quando homens ricos encontram uma mulher que os vê além da fachada financeira, o cérebro deles libera uma combinação poderosa de dopamina, oxitocina e vasopressina, o coquetel químico do amor profundo. Eles sentem que finalmente encontraram alguém que os ama por quem realmente são, não pelo que possuem. Essa sensação é tão rara na vida deles que se torna viciante. É por isso que você vê homens milionários abandonando tudo por mulheres que aparentemente não são páreo para eles financeiramente. Deixe-me te contar sobre um caso que me impactou profundamente. Rafael, um investidor de 48 anos com patrimônio de mais de 200 milhões, se apaixonou perdidamente por Júlia, uma enfermeira de 34 anos que trabalhava num hospital público. Quando perguntei para Rafael o que havia de especial nela, ele me disse: "Ela se preocupa mais em saber se eu dormi bem do que em saber quanto eu faturei no mês. Quando conto sobre meus problemas de negócios, ela não dá conselhos financeiros, ela pergunta como isso me fez sentir emocionalmente. É a primeira mulher que me faz sentir que sou interessante, independentemente da minha conta bancária." Rafael pediu Júlia em casamento em 6 meses e me disse que nunca foi tão feliz.
O que Julia fez intuitivamente foi aplicar o que Jung chamava de inversão de valores. Em vez de valorizar o que é comum no mundo dele, dinheiro, status, poder, ela valorizou o que é raro, vulnerabilidade emocional, autenticidade, conexão humana profunda. Isso criou uma dinâmica onde Rafael se sentia especial, não pelo que tinha, mas por quem era como pessoa. E homens ricos, por mais seguros financeiramente que sejam, carregam inseguranças emocionais profundas exatamente porque vivem num mundo onde o valor pessoal é constantemente medido em números. Jung descobriu que homens de grande sucesso financeiro frequentemente desenvolvem o que ele chamava de fome de simplicidade autêntica. Eles vivem em complexidade constante, negócios complicados, decisões que envolvem milhões, relacionamentos transacionais. Por isso, se fascinam por mulheres que trazem simplicidade genuína para suas vidas. Mas atenção, simplicidade não significa ser simples intelectualmente. Significa ter a capacidade de encontrar profundidade e beleza nas coisas essenciais da vida. Aqui está algo que vai te chocar. Homens muito ricos frequentemente fantasiam com relacionamentos onde o dinheiro é irrelevante. Eles sonham em ser amados da mesma forma se fossem professores, artistas ou qualquer profissão comum. Essa fantasia revela uma necessidade psicológica profunda de serem validados como seres humanos, não como provedores. Quando você foca no sucesso financeiro dele, você está destruindo essa fantasia e o forçando a voltar para o papel de banco ambulante que ele já está cansado de representar. Deixe-me te ensinar como ativar os gatilhos psicológicos corretos. Primeiro, quando conhecer um homem bem-sucedido, demonstre interesse pelo processo, não pelo resultado. Em vez de perguntar quanto você faturou no último ano, pergunte: o que te motivou a entrar nesse ramo? Em vez de elogiar o carro caro dele, elogie alguma qualidade pessoal que você observou. Segundo, valorize experiências compartilhadas que não dependam de dinheiro. Sugira uma caminhada, uma conversa profunda, um momento de contemplação. Mostre que você consegue se divertir e se conectar independentemente de quanto ele gasta. Terceiro, e isso é fundamental, tenha uma vida própria rica emocionalmente. Homens ricos se fascinam por mulheres que não precisam do dinheiro deles para serem felizes, realizadas e interessantes. Isso não significa que você precisa ser rica também. Significa que você precisa ter paixões, sonhos, projetos, relacionamentos que te preencham independentemente dele. Jung chamava isso de completude individual, a capacidade de ser inteira por si mesma. Quarto, mostre que você valoriza qualidades que o dinheiro não desenvolve: inteligência emocional, sabedoria, compaixão, capacidade de conexão profunda. Quando ele contar sobre um sucesso nos negócios, em vez de se impressionar com os números, se impressione com a estratégia, a visão, a persistência. Mostre que você vê e valoriza as qualidades pessoais por trás das conquistas financeiras. Jung observou que homens de grande sucesso financeiro frequentemente têm relacionamentos superficiais porque as pessoas ao redor deles estão interessadas nos benefícios secundários da proximidade, não neles como indivíduos. Por isso, quando encontram uma mulher que demonstra interesse genuíno em conhecê-los profundamente, suas filosofias de vida, seus medos, seus sonhos além do dinheiro, eles ficam absolutamente fascinados. É como se finalmente alguém quisesse conhecer a pessoa por trás da fortuna. Lembro de Beatriz, que conquistou um empresário milionário simplesmente sendo curiosa sobre a pessoa dele. Em vez de perguntar sobre os negócios, ela perguntava coisas como: o que te deixa mais orgulhoso na vida além do sucesso profissional? Ou, se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que seria?
Essas perguntas tocavam camadas da personalidade dele que raramente eram acessadas em conversas sociais. Ele me disse: pela primeira vez em anos, alguém estava interessado em mim como ser humano, não como oportunidade de negócio ou fonte de benefícios. Aqui está uma verdade incômoda. Muitas mulheres se aproximam de homens ricos com uma mentalidade de escassez disfarçada. Elas pensam que precisam aproveitar a oportunidade e demonstram interesse óbvio nos benefícios que a riqueza pode trazer. Mas homens ricos desenvolveram sensores ultrassensíveis para essa energia. Eles percebem quando alguém os vê como oportunidade, não como pessoa. E isso ativa uma repulsa imediata, que destrói qualquer possibilidade de atração romântica genuína. Por outro lado, mulheres que conquistam homens ricos permanentemente são aquelas que operam de uma mentalidade de abundância autêntica. Elas não veem o homem rico como oportunidade porque já se sentem abundantes em suas próprias vidas. Essa energia de completude é magneticamente atrativa para homens que vivem cercados de carência disfarçada. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. Quando você resiste à tentação de focar no dinheiro e aceita o desafio de conhecer e valorizar o ser humano por trás da fortuna, você transforma a dinâmica do relacionamento de transacional para transcendental. E homens ricos, que estão cansados de relacionamentos transacionais, se apaixonam perdidamente por dinâmicas transcendentais. Se você quer conquistar um homem rico de forma duradoura, precisa entender que ele não quer mais uma pessoa interessada no que ele pode oferecer materialmente. Ele quer alguém interessada no que ele pode oferecer emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Ele quer ser valorizado por sua capacidade de liderança, sua visão de mundo, sua sabedoria acumulada, sua vulnerabilidade humana. Quando você demonstra interesse nesses aspectos, você ativa a necessidade mais profunda dele. Ser amado por quem realmente é, não pelo que possui. Lembre-se, homens ricos podem ter qualquer mulher interessada em sua situação financeira, mas eles se apaixonam por aquela rara mulher que os vê, valoriza e ama independentemente de sua situação financeira. Seja essa mulher rara e você não apenas conquistará um homem rico, você conquistará um homem que fará qualquer coisa para nunca te perder.